Brilho que salta aos olhos, um facho que ilumina e deixa o caminho claro na hora em que o sol declina, na escuridão desses dias que apaga toda a beleza da vida e escurece a esperança daquele que mais precisa. É pra lá que essa estrela guia, na direção do Cristo encarnado em quem mais precisa, na direção do oprimido que do futuro perde a vista. Água para matar a sede, pão para matar esta fome, uma igreja que serve aquele de quem leva o nome. É pra lá que essa estrela guia. Este é o nosso presente, serve de coração. Quem serve aos pequeninos traz uma estrela no coração. Este é o nosso presente, segue com o coração a estrela que denuncia qual é a nossa missão. Na direção do Cristo encarnado em quem mais precisa, na direção do oprimido que do futuro perde a vista. Água para matar a sede, pão para matar esta fome, uma igreja que serve aquele de quem leva o nome. É pra lá que essa estrela guia. Este é o nosso presente, serve de coração. Quem serve aos pequeninos traz uma estrela no coração. Este é o nosso presente, segue com o coração a estrela que denuncia qual é a nossa missão. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra não me chegou à boca, não. E tu já conheces, Senhor. Tu me cercas
por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu não existo porque penso, nem sou o que em mim, nem penso existir. Vamos eu e o sujeito ante o espelho, e o que nele vejo e não me esqueço é que vai decidir. A palavra que reinava no começo me fornece os meios e os fins. Se há nos conteúdos afinidade, permaneça. Se não, a prece pede: apressa, Deus, o fim desses que por vezes desconheço, pois quem há que possa discernir? Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Ainda a palavra não me chegou à boca, e tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. Aleluia. Tem uma canção que eu queria fazer aqui, a mesa da comunhão. O salmista entra na casa de Deus, fica apaixonado pela casa de Deus, pelo Deus da casa, e olha para os crentes e diz: eita, gente bonita. É muita gente bonita numa moita só. E a canção também fala de um método de evangelismo que eu penso que a gente tem que aprender. O Cristo foi revelado no partir do pão. Quanto prazer conhecer quem chegou,
trazendo os feixes nas mãos. Formosos pés tem, pois veio e chamou pra mesa da comunhão. Cada um vem, traz o que preparou perante a Deus em Sião. Jesus, a própria palavra é toda a verdade que o bom pregador anuncia. O mestre por todo o caminho ensinou, mas foi no partir do pão que ele se revelou. Quanto prazer conhecer quem chegou, trazendo os feixes nas mãos. Formosos pés tem, pois veio e chamou pra mesa da comunhão. Cada um vem, vamos cantar junto, traz o que preparou perante a Deus em Sião. Jesus, a própria palavra é toda a verdade que o bom pregador anuncia. O mestre por todo o caminho ensinou, mas foi no partir do pão que ele se revelou. Quanto prazer conhecer quem chegou pra mesa da comunhão, trazendo os feixes nas mãos perante a Deus em Sião. Nós fomos desafiados nesses dias de várias maneiras e por pessoas diferentes, cada uma sendo usada por Deus com aquilo que Deus colocou no coração delas para falar para a gente aqui, a seguir a Jesus. E nós pensamos que esse momento aqui, a gente não deveria sair daqui, sair do encontro, sem renovar o nosso compromisso de seguir o Mestre. Amém? Nós vamos fazer junto a leitura, vocês têm aí. Jesus nos chama. Alguns dos chamados mais marcantes na vida dos discípulos de Jesus aconteceram à beira-mar, no lago e no barco, ou envolveram pesca e figuras do mar. O sol, a maresia, os ventos fortes, a falta de vento, o balançar do barco, a tessitura das redes, o cheiro e o gosto de peixe, o suor nos corpos. Tudo isto, depois da ascensão de Jesus, certamente trazia de volta à mente dos discípulos, especialmente aos discípulos pescadores, as suas experiências com o Mestre. E estas memórias traziam de volta as palavras de Jesus convocando-os à ação. Ali, na beira do lago da Galileia, Jesus convocou os seus primeiros 4 discípulos. Sigam-me, venham comigo. Convidou-nos a largar as redes, o negócio, os afazeres para estar com ele, acompanhá-lo e com ele aprender a chamar outros seguidores. O chamado de Jesus e a autoridade com que o fez foi tão irresistível que os discípulos, e também nós, deixaram para trás aquilo que preenchia seus dias, em que gastavam suas energias, de que tiravam seu sustento e em que eram especialistas para aventurarem-se no novo caminho, a respeito do qual pouco sabiam.
Foi um convite progressivo. Mais à frente, Jesus deixa claras as exigências e a radicalidade desse seguimento. É um chamado para o esquecimento e renúncia de nós mesmos e para colocar os interesses de Jesus e de seu reino em primeiro lugar. Ele nos explica e nos promete que esta é a vida verdadeira, o que significa a garantia de alegria nos termos das bem-aventuranças, que nós, seus discípulos, já temos experimentado. Antes de subir aos céus, ele repete este chamado: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. E nós atendemos o seu chamado. Quem sabe, mostrando aos seus discípulos um pouco de sal, que tempera e conserva os alimentos, Jesus enfatizou uma das marcas mais fortes e interessantes dos seus discípulos: o chamamento a eles e a nós mesmos para sermos sal. Muito mais do que um chamamento, foi uma declaração aos seus discípulos: vocês são o sal para toda a humanidade. Jesus nos advertiu: se o sal perde o gosto, deixa de ser sal. Perde a sua utilidade e não serve para mais nada. Irmãos, é um chamamento neste dia para mantermos o sabor e estarmos onde o sal pode salgar, fora do recipiente, trazendo bênçãos a toda a humanidade. E nós atendemos o seu chamado. É num frágil barco, em meio à tempestade, que Jesus chama os seus discípulos para descansar nele, para experimentar o seu poder capaz de domar a natureza e para esperar bonança em meio às intempéries. Somos chamados também a reconhecer que a nossa expertise de marinheiros nunca será suficiente para guiar o barco. Dependemos dele, de sua presença conosco, especialmente nos dias de mau tempo. Somos chamados a confiar que somente Jesus nos levará a porto seguro e a destino certo, reconhecendo sua autoridade sobre a natureza. Reconhecemos, por extensão, sua autoridade sobre poderes humanos e sobre-humanos. E Jesus prometeu que continuaria conosco por meio da presença do Espírito Santo. E nós atendemos o seu chamado. O dia que, ao ar livre, num descampado, os discípulos comeram pão e peixe com o Mestre, juntamente com grande multidão, nos lembra do chamado de Jesus para ter compaixão das multidões e dos menores entre nós. Sejam crianças a quem pertence especialmente o reino de Deus, sejam mulheres desumanizadas, como a acusada de adultério, ou a samaritana, ou a cananeia, sejam doentes e carentes diversos, como o cego Bartimeu, ou o paralítico há 38 anos, ou o gadareno. Somos chamados por Cristo a dar seguimento a seu ministério, satisfazendo as necessidades humanas a partir do alimento e para anunciar-lhes que Jesus é o pão da vida, o único que satisfaz ao verdadeiro anseio do coração e que concede a vida eterna. Jesus igualmente nos desafia a confiar no seu poder frente a situações aparentemente insolúveis e a confiar que Deus multiplica o pouco que temos. Convoca-nos também a identificar, valorizar e contar com os recursos da multidão da qual nos aproximamos. E nós atendemos ao seu chamado. De madrugada, à beira-mar de Tibérias, Jesus chama os seus discípulos abatidos por causa de sua morte, para, em seu nome, jogar de novo a rede, a fazer novas tentativas, até expectativas, mesmo quando a realidade indicar o contrário. E a nós surpreender com o resultado da pesca. Ele nos chama a estar com ele, a comer ali um gostoso peixe na brasa, acompanhado de pão e a sermos servidos por ele. Convida-nos a reconhecê-lo no partir e no comer do pão, tal como os discípulos de Emaús, e a lembrança de sua promessa feita na última ceia de que comeremos com ele na eternidade.
é um chamado a desfrutar de sua companhia, mas, do que tudo, é um chamado à celebração de sua ressurreição, garantia de que ele venceu a morte e de seu poder para nos salvar e para fazer novas todas as coisas, dia após dia. E nós atendemos o seu chamado. Assim como os seus seguidores, nós vimos o reino de Deus se manifestar gloriosamente em Jesus de Nazaré, produzir salvação, justiça, alegria, dignidade e vida. E hoje revemos a nosso compromisso e desejo de segui-lo neste caminho. Amém. Nós vamos, então, iniciar a celebração da nossa ceia. Nós vamos convidar aqui a pastora Luzinete, lá de Manaus, para estar aqui conosco, representando a região Luzineide, Luzineide, a pastora Luzineide. Vamos convidar a Ana Carolina, é isto? Ana Clara, eu só estou com os nomes tudo errado. Vem cá, Ana. Queria convidar o Carlinhos, que vai também nos conduzir. Que bom estarmos juntos aqui outra vez, né? Eu convidei a Ana Clarinha para estar aqui com a gente, um privilégio muito grande. E ela pensa que quando ela disse que não queria falar nada e ficar em silêncio, ela estava falando da timidez dela, né? Acho que não. Ela estava falando dessa comunicação bela do silêncio, né? Da quietude, né? De expressar a graça de Deus, a bondade de Deus, vida de Deus, projeto de Deus, no seu jeito singelo e na presença dela aqui. No meu entendimento, posso estar equivocado, presumo que é quem mais sinaliza o hálito de Deus na vida, mais do que eu, por exemplo, que o hálito talvez já tenha se ido há muito tempo, né? A não ser que eu resgate de novo esse hálito, esse sopro pelo Espírito, que vem e visita outra vez. Mas ela vem da experiência de que Deus soprou faz pouco tempo, né? Deus soprou faz pouco tempo. O Evangelho, ele transita na vida, né? O Evangelho, ele vai transitando no cotidiano. E Jesus vai aproveitando das aves do céu, dos lírios do campo, para a gente aprender das aves do céu, dos lírios do campo. E aí, pescadores que estão trabalhando, ele aproveita da tarefa da rede e do peixe para falar de pescadores. E aí ele vai aproveitando da estrada, dos trigos para falar de espiritualidade, de vida. Ou seja, cada coisa que Jesus vai vendo, ele vai tentando transmitir mensagens profundas para a vida. Só que Jesus passa em ambiente de trabalho, passa em estrada, mas Jesus também passa nos ambientes religiosos. Quando ele passa nos ambientes religiosos, que ele faz a mesma pedagogia que ele estava fazendo com as aves do céu, com os lírios do campo, quando ele passa no ambiente religioso, como as coisas do ambiente religioso são coisas sagradas, aí Jesus lida com pedagogias usando os objetos do ambiente religioso, aí a gente pensa que ele está sacralizando o objeto, né? E aí a gente finda, em vez de entender a mensagem do que ele está passando, aí a gente cria um sacramento. De tal maneira que aí só o sacerdote pode pegar no objeto, ele agrega valor ao objeto, aí quando ele agrega valor ao objeto, o outro não pode pegar no objeto, porque aí a religião transforma o objeto em instrumentos mais importantes do que as pessoas. E no Evangelho não, no Evangelho as pessoas serão sempre mais importantes do que os objetos. Então esse momento nosso aqui, eu entendo se você é padre, se você é pastor, se você é católico, se você é protestante ou é de outra religião, eu entendo que você vai ter esse momento por conta de toda a sua conjuntura histórica e cultural, e eu quero respeitar isso muito bem. Eu acho que pode ser um pouco mais difícil, porque você vai lidar com os objetos nessa dimensão. Eu gosto muito da teologia que Lucas e Paulo vão construindo, que é especialmente Paulo. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele não agregou valor ao objeto, ele deu graças. Ele não abençoou o objeto. Claro que aí tem um problema aí de exegese, do grego, do caris, de abençoar ou de
ou de agradecer, mas eu gosto muito dessa ótica de os objetos são instrumento pedagógico para trazer informações profundas sobre a vida. Por exemplo, não tem como, o meu sentimento hoje de manhã é de luto. Às 5 horas da manhã, isso já estava mais ou menos previsto, já estava na agenda, eu esperava que não acontecesse eu tão distante, faleceu a irmã de minha mãe, né? Faleceu hoje às 5 horas da manhã. E essa já estava na agenda, foi tranquila. A maior surpresa é que nós temos um projeto social que atende mais de 650 crianças, e os jovens e adolescentes do nosso projeto estavam, até há pouco tempo, no acampamento. E o rapaz, que é o professor de karatê, tinha trocado a moto dele por um carro, e foi lá para estar junto com a moçada, e sofreu um acidente, foi fatal, faleceu. Então, eu estou aqui também, assim, num sentimento de luto, né? E não quero perder a graciosidade. A despeito da tragédia, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças. Ou seja, eu não quero que a tragédia saque de mim a possibilidade de continuar celebrando a vida. Eu não quero ser invadido pela morte, mesmo que eu precise elaborar o luto e mesmo que eu precise elaborar a situação. Mas a celebração, no meu ponto, hoje, né, é um ponto de buscar a consolação no momento de dor. É de, a despeito da tragédia, celebrar que a minha filha está lá junto com a esposa do rapaz, casados há pouco tempo. Meu filho está lá ajudando, fazendo todo um trabalho pastoral com outros jovens da comunidade, e eu quero celebrar que a morte não pegou todos eles, né? Quero celebrar que, a despeito da morte ter chegado, eles podem cantar a solidariedade, podem partir esse pão da dor e socializar o vinho da esperança. E aí os objetos, no meu caso, vão ter outro sentido hoje de manhã. Eu não sei qual é o seu ponto, qual é o seu momento, não é? Qual é a sua, se é o momento de ter traído e aí encontrou Jesus com um peixinho e tu me amas, Pedro. E fez do objeto não um instrumento sagrado, mas fez do objeto uma pedagogia para resgatar o que é mais sagrado, que é a amizade, a comunhão e a reconciliação. Se eu pegar o mesmo cenário na ótica de Coríntios, né, que aí você vai ter a celebração da ceia dos judeus, Corinto tem uma invasão de judaizantes também, e aí me parece que a ceia é um lugar que está gerando reunião para denúncia de si mesmo, denúncia do contexto. É tanto que Paulo diz, vocês quando se reúnem para pior. O que ele está dizendo é, vocês pegaram o cenário tão belo, que podia ter uma pedagogia de construção, e vocês estão transformando isso em reunião para pior. O que é reunião para pior naquele contexto? Quando eu percebo o tema, me parece que o pior, e já está dito lá no primeiro capítulo 2, é disputa de poder. E aí Paulo tem que, no capítulo 11, explicar, não, o anjo tem poder, não, é marido, é mulher, não sei o quê, quem nasceu primeiro foi o homem, Deus fez primeiro o homem, mas o homem não nasce se não for da mulher, ou seja, tudo indica que ele está fazendo uma elaboração para desconstruir essa mentalidade de poder, ele não está simplesmente justificando. É tanto que, se a lógica é o homem nasceu primeiro é mais importante do que a mulher, e eu pego o capítulo 1 de Gênesis, vaca e boi são mais importantes do que seres humanos, porque nasceram primeiro, foram criados primeiro. Então, me presumo que essa não é a lógica. A lógica de, há um tema aqui, que é o tema do poder, e nós estamos vivendo essa tensão de poder, por isso que é para pior, porque nós não estamos vivendo a beleza e a solidariedade da vida. Mas o que é mais preocupante é, eis porque tem muitos morrendo e doentes entre vocês. Quando você vai para o cenário, me desculpe essa hermenêutica socioeconômica, ele diz que tem gente que come demais e tem gente que fica com fome. Tem gente que bebe demais e tem gente que não bebe. Se tem gente comendo demais e gente com fome, quem fica com fome vai ficar fraco e vai morrer. Tudo indica que Paulo está falando desse egoísmo, né? Onde, a partir da acumulação de bens, eu não olho para o irmão e a irmã que está do meu lado. O nosso contexto é de morte de adolescentes, uma destruição dos nossos meninos, das nossas meninas, né? Uma cultura de que esses meninos têm que ficar trancafiados em um lugar sem direito à vida. Esse é o momento que a gente está celebrando aqui, olhando para o pão, né? Olhando para o vinho, relembrando a dor e o sofrimento de Jesus até que ele venha, porque era o cenário do momento era a morte de Jesus. Lembrando as crises de Corinto, dessa comunidade que está vivendo o egoísmo e que está vivendo uma crise de relações de poder. E eles estão, eu não sei qual é o seu momento, e qual é o momento da sua comunidade, mas eu queria fazer um desafio a você, pegando um gancho aí com o que o Osmar falou hoje pela manhã, essa coisa de mergulho na alma.
entra no teu tameion. Entra no teu tameion. E aí Jesus vai buscar essa analogia do quarto subterrâneo, bagunçado, cheio de bregueços. O tameion é um quarto subterrâneo, cheio de bregueços. E presumo que Jesus não está sugerindo, por favor, não estou nada contra você fechar a porta do seu quarto para ter um espaço de oração. Mas Jesus está usando a analogia do tameion, quarto subterrâneo bagunçado, para descrever o meu estado interior. E dizer, meu querido e minha querida, só entra, ou você só leva para o espaço mais profundo da alma e do coração, esse espaço que você superficialmente conhece, mas tem um Deus que conhece ele todo. Então Deus é tão íntimo que você pode convidá-lo para entrar nessa bagunça da sua vida. E Deus invadindo a bagunça da sua vida não significa que as coisas vão ficar equacionadas, significa que a relação e a intimidade serão intensas e profundas. E aí, se eu descubro um Deus que me compreende nas minhas ambiguidades, nas minhas contradições, eu vou me relacionar com os outros entendendo as ambiguidades e as contradições das outras pessoas. Ou seja, a pedagogia de encontrar-se com Deus, que me descobre, aliás, me desculpa, não é que me descobre, que estando com Ele eu me descubro. E aí, andando com Ele, eu percebo que Ele me acolheu, a despeito de quem eu sou, eu vou me aproximar de todas as pessoas, sabendo que todos e todas são imagem e semelhança do Deus eterno. Se a gente pudesse transformar o pão, o copinho, o vinho, eu não sei se você tem mais coisas perto de você, o seu abraço, o seu afeto, o seu carinho, o seu beijo, numa comunicação da comunhão, numa comunicação desse segmento de Jesus, né? Desse segmento que vê, sente, pensa, faz juízo das coisas e age a partir de Deus e a partir dos dons e ministérios que se manifestam na comunidade. E aí, Clarinha, vem aqui mais perto, querida. Gente, 9 anos. Que coisa linda, né? A Clarinha representa a esperança. Mas a Clarinha representa também a dor e a aflição de muitas mães, de muitos pais, de muitas comunidades, de muitos meninos e meninas, né? A Clarinha, no meu entendimento, pelo menos na minha cabeça, no meu coração, a mensagem encarnada de Deus para nós hoje pela manhã. Deus mandou a Clarinha para dizer para a gente que o Verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a clarinha do Evangelho, né? Vimos a luz do Evangelho, vimos a clareza do Evangelho, sem linguagem, sem palavras, sem sons, né? Mas com linguagens profundas. A mensagem do silêncio. O silêncio não é uma ausência de mensagem. O silêncio é um tipo de comunicação que nós, no nosso barulho, não conseguimos decodificar, porque nós só aprendemos a decodificar símbolos, sinais, e não conseguimos decodificar o que é comunicação do silêncio de Deus. Por isso que você ora e Deus fica em silêncio, comunicando, e você não entende, porque a nossa agitação e o barulho urbano e o barulho da máquina não permite que a gente entenda o silêncio de Deus. Aí diz assim, Deus não respondeu. Papo furado, Deus respondeu. O ouvido é que não entendeu, a alma é que não percebeu, o sentimento profundo é que não decodificou. Então, que Deus continue falando com a gente, se comunicando com a gente sem fala, sem linguagem, sem palavras, contudo, ouvimos a sua voz. Eu queria, antes da gente também, distribuir os elementos, o Osmar falou de grupos que vão diminuindo, né? 120, 12, 3, 1. E o nosso grupo também diminuiu. Muita gente já foi embora, muita gente passou por aqui, ficou um grupo menor aqui hoje, nesse momento. E esse talvez seja o momento mais íntimo nosso, né? O momento mais que nós estamos aqui ao redor da mesa. E nós cremos que Deus está fazendo algo muito bonito no meio da sua igreja, essa igreja comprometida com o mais pobre, com o necessitado, muitas pessoas. E nós corremos um risco muito grande de atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. E uma liderança pode atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. Deus está abençoando e nós corremos o risco dos líderes atrapalharem. Eu queria que a liderança da Renos viesse aqui. A gente queria que a gente ajoelhasse e queria que vocês orassem por nós.
para que nós não atrapalhássemos aquilo que Deus quer fazer, para que a gente não agisse como o Osmar falou, o João, que mandou descer fogo do céu. Vocês nem imaginam como a gente, às vezes, tem nossos momentos aqui de luta, de, às vezes, até um brigar com o outro, porque tinha que ter uma coisa no programa, depois muda, como acontece em muitos lugares, né? Então, eu queria que a gente ficasse em pé, nós iremos ajoelhar aqui, e queria que vocês orassem por nós, intercedessem para que Deus nos abençoasse, e não deixasse de maneira alguma que nós atrapalhássemos essa obra tão bonita que Ele está fazendo na sua igreja, indo em busca das pessoas mais necessitadas. Senhor, curvamos nossa alma e coração diante de Ti, depositamos nossa mente, nosso silêncio e a não resposta em Tuas mãos, e depositamos nossas respostas porque elas também podem ser equivocadas. Toda a nossa vida, todo o nosso ser e toda a nossa existência, nós mergulhamos nesse espaço mais profundo da Tua presença e invadimos esse espaço, ó Deus, para que o Senhor nos ajude na caminhada e em nos encontrando contigo, esse processo de gestação e de formação da nossa vida em cada cotidiano se manifeste em todos e todas nós. Louvamos o Teu nome pela vida dos Teus irmãos e irmãs, dos nossos irmãos e irmãs que estão aqui com a gente, por aqueles que já se deslocaram, por aqueles que não estão, que não vieram, mas estão nas mesmas lutas, engajados nos mesmos projetos da vida. Ajuda-nos para que a vida ache cada vez mais o seu espaço e que a vida, ó Deus, chegando, possa arrancar todos os processos de antivida, de morte, e enfrentando a morte do ponto de vista da sua agressão biológica, nós possamos perceber que a vida tem um útero bem mais amplo e aí a nossa vida continua contigo, continua na eternidade. Abençoa a Brenda, que nesse momento vive o seu momento de luto pela perda do marido, que ela seja consolada, fortalecida. Aquela meninada toda que via naquele moço tanta esperança, o amigo, o companheiro, Pai, que eles possam encontrar consolo, possam encontrar afeto, abraço e coragem para continuar vivendo. Que a morte não tire deles o desejo de viver. Que a morte não tire deles a esperança. Que a morte não tire deles, ó Deus, o que fez com Jorge. Que a vida se manifeste. Que a solidariedade, o companheirismo, o amor, o afeto gere vida. Te peço por cada um irmão ou irmã que vive essas situações todos os dias. Pastores e pastoras que lidam com essas tensões, que precisam, ó Deus, de consolação sempre, de uma palavra de ânimo, de um abraço afetuoso, ó Deus, que precisam resgatar o tempo todo a presença do reino de Deus e do Evangelho em meio a um espaço tão fúnebre, e que, ó Deus, nós aprendamos no Calvário a achar o jardim que a Madalena encontrou. Aprendemos, ó Deus, nesses momentos de aflição e de dor, possamos encontrar a beleza do jardim, as flores, o afeto, o abraço e sempre nos curvarmos diante da graça e da bondade do Senhor. Louvamos o Teu nome por cada irmão e cada irmã. Ajuda-nos na caminhada. Te agradecemos pelo Espírito Santo, que é o Consolador, é o Deus que habita entre nós, que habita na comunidade, que habita na coletividade. Te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Senhor, que tem encantado e fascinado a nossa caminhada da vida, por quem nós temos toda a devoção, apreciação, e pelo poder do Teu Espírito queremos sempre segui-lo. Ajuda-nos, ó Pai, a nos erguermos como propagadores da vida. Ajuda-nos a estarmos sempre com a alma e o coração em pé para continuar essa peregrinação da existência. Com todos os lances, contemplando a beleza e fazendo das contradições oportunidades extraordinárias de fazer a vida cantar, dançar e celebrar a sua festa. Fica conosco, ajuda-nos na jornada,
É o que te pedimos em nome daquele a quem nós rendemos toda a glória, toda a nossa adoração e todo o nosso louvor, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Nós vamos fazer o seguinte, cada um vai fazendo a opção de amizade. Eu só queria que, se você não tem ninguém perto ou não conhece, que, por favor, procurasse um grupo, mas eu queria animar você mesmo, pega um pedaço de pão, põe aqui alguma coisa no seu copo. Nós não vamos, como eu disse, nós não vamos, pelo menos, não sei se você vai entender isso, eu não quero, assim, abençoar o objeto. Eu tenho muita dificuldade disso, porque é um prato cheio para o charlatão. O charlatão vê você agregando valor ao objeto, ele pega e vende, né? Então, eu não quero só ser ético com a distribuição do objeto. Eu não quero continuar oferecendo ao charlatão essa crença de que quando o sacerdote ora pelo objeto, ele agrega valor ao objeto. Então, vocês desculpem, é uma crença que está no meu coração e na minha alma, e eu estaria contradizendo a minha forma de ver e perceber as coisas, eu estaria cometendo um pecado. Então, nem assuma isso aqui como Eucaristia, nem assuma como um processo, digamos, de objetos sagrados da sua religião, digamos que você seja da religião protestante. Assuma isso aqui como elementos que estão sobre a mesa e que vão ser instrumentos pedagógicos. Poderia ter sido uma tapioca, como não são objetos sagrados da religião, podia ter sido tapioca, suco de laranja. Só queria lhe animar uma coisa, sem nenhuma crítica sobre as nossas celebrações religiosas. Transforme a mesa da sua casa, o café da manhã, o almoço e a janta, em memória da morte e ressurreição de Jesus. E aí, em vez de fazer isso uma vez no mês, faz pelo menos 3 vezes no dia, café da manhã, almoço e janta. E aí lembra que Jesus morreu e ressuscitou. E aí transforma esse ambiente num ambiente sagrado da mais profunda comunhão. Até porque eu presumo que era isso que Jesus estava dizendo. Todas as vezes que comerem o pão e beberem o vinho, judeu comia pão e bebia vinho todo dia. É como se ele dissesse, toda vida que for tomar um cafezinho e pegar um pedacinho de pão, lembra, traz a memória. Traz a memória. Já pensou, a gente só lembra uma vez na vida? Um dia no mês? Peraí, cara. Esse negócio não está muito legal, não. Então pega o pão, o vinho e faça as elaborações que a sua alma tem precisado e que o Espírito lhe conduzir nesse momento, sob a graça e a bênção de Deus. Da multidão dos que crerão, era só o coração e alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à barreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, puras milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que crerão, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo.
povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Galho ligado à barreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres
Não, esse aqui, deixa esse. Irmãos, vamos receber a bênção. Irmãos e irmãs, vamos orar juntos agora. Eu gostaria que você se juntasse num só espírito agora. Senhor, nos envia para a nossa missão, para a nossa Galileia, para o nosso espaço, empoderados pelo ânimo do seu Espírito. Toda a crise que o Senhor fomentou em nossos corações se transforma em atitudes. Que o Senhor nos ajude a caminhar na feitura desse reino que é seu. Obrigado, Pai, por tudo. Nos envia no poder do seu Espírito, debaixo da sua graça, para a sua honra e glória em Cristo. Amém.